Bom dia, minhas crianças lindas, dormiram bem, passaram um excelente final de semana. Então hoje é segunda-feira e nós vamos estudar. E semana passada nós falamos sobre medida de tempo. A medida de tempo, ela é marcada através da hora, através do mês, do ano, no calendário, né? Então, Tia falou que as medidas de tempo começam a ser medidas a partir dos segundos. Depois elas vão ser medidas, os segundos vão se transformando em minutos. Os minutos se transformam em hora. E a hora se transforma em um dia. Que esse dia vem para o calendário e se transforma em semanas e em mês. E os meses todos juntos se transformam em ano. Os anos juntos se transformam em séculos e assim por diante. Então, semana passada nós falamos em marcar o calendário e a gente terminou de marcar o mês de fevereiro. Hoje a gente já está no mês de março e aí a gente está medindo já o tempo em um novo mês, o mês de março, no calendário. E aí, assim a gente segue falando sobre medida de tempo. E essa medida de tempo é o que faz a gente ter as mudanças, a gente crescer, a gente se desenvolver, a gente adquirir novas habilidades. Para isso, a gente precisa acompanhar bem as videoaulas do ensino remoto, para que a gente possa ir desenvolvendo com o passar dos dias o nosso crescimento, as nossas habilidades, a nossa aprendizagem. Tudo isso a gente vai adquirindo dia a dia com essa passagem do tempo, certo? Cada dia ele tem 24 horas. E a cada 24 horas a gente muda de um dia para outro, certo? Então, o dia ele começa assim, através dos segundos. Os 60 segundos se transformam em um minuto. Os 60 minutos se transformam em uma hora. E as 24 horas se transformam em um dia. Quando o relógio girar de novo, os 60 segundos que for se transformando em minuto, os 60 minutos for se transformando em segundo, em hora, e a hora for girando e passar as 24 horas do dia, aí nós vamos para o dia 2, e assim sucessivamente. A cada meia-noite começa um novo dia, e aí começa a medida de tempo. 60 segundos que se transformam em um minuto, 60 minutos que se transforma em uma hora, e assim segue sucessivamente as 24 horas do dia, que quando chega meia-noite de novo, se começa já um outro dia. E aí termina concretizando uma semana, depois 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas e 5 semanas, e aí a gente vai observar que a passagem do tempo vai para um novo mês. E assim por diante. E quando vence um calendário dos 12 meses, a gente chegou a um ano. E aí a gente vai mudar de idade, né? O ano passado vocês tinham 6 anos. Esse ano vocês vão ter 7 anos. Próximo ano vocês vão ter 8, depois 9 e assim sucessivamente. A gente vai crescendo e mudando de idade de acordo com a contagem do tempo. Agora vamos assistir ao vídeo de uma musiquinha do Mundo Bita que diz assim: a gente cresce, para a gente entender melhor esse processo, que a gente era um bebê, depois a gente foi se tornando uma criança, depois a gente vai chegar a ser um adulto e depois a gente vai para a velhice. E tudo isso acontece porque existe a passagem do tempo. A medida de tempo é quem faz todo esse processo acontecer, começando lá dos segundos, que vão se transformando em minutos, em hora, em dia, em semana, em meses, em ano e até chegar
aos séculos, né? Tem pessoas que vivem 100 anos, 101 anos e assim por diante. Vamos assistir ao vídeo da musiquinha, em seguida a gente volta para conversar mais sobre esse assunto. Aí a musiquinha deixa bem claro, né? A mudança de como a gente cresce. E agora vamos pegar o livro de história que já estava guardado e vamos abrir lá na página 16 e 17 e fazer a leitura desse texto aqui, que diz assim: mudanças com o passar do tempo. E aí você vai nesse texto fazer a leitura dele e observar que você era um bebê, mas o seu corpo vai passando por transformações e essas transformações, na medida que o tempo vai passando, o seu corpo também vai mudando. E tudo isso acontece porque existe a passagem do tempo, que vai lhe transformando de um bebê em uma criança bem maior e depois essa criança é transformada em um adulto, depois esse adulto é transformado em um idoso e aí vai acontecendo o processo da vida. Então, vamos reler, que vocês já leram um dia, vamos reler a página 16 e 17 do livro para que a história, para que a gente compreenda essa mudança da passagem do tempo. Como vai acontecendo esse processo de mudança no nosso corpo a partir da passagem do tempo. Para a gente entender mais essa passagem do tempo, vamos ao nosso livro de matemática, lá na página 128 e 129. Semana passada nós fizemos até a página 127, onde a gente falou dos dias da semana, dos meses do ano. E aí hoje a gente vai dar continuidade a essa atividade na página 128 e 129 de matemática, onde na questão de número 5 aqui, pede para você se juntar a um colega. Que você não vai se juntar a esse colega porque infelizmente não podemos ir para a nossa escola. Mas aí você vai fazer o seguinte: eu sei que você na sua rua, no seu convívio, você tem 5 amigos ou tem 5 parentes da sua família. Ou sua mãe ou seu pai tem 5 amigos que possam, né, ajudar você nessa atividade. E como vai ser essa atividade do número 5? Escolha 4 colegas e com a ajuda do professor descubra a data de nascimento de cada um deles. Depois preencha a tabela com as informações. Então, você vai pegar, como o tia não está com você nem seus colegas, você vai pegar 4 amigos da mamãe ou do papai, ou 4 familiares seu, ou 4 amigos seu. Se você não souber de ninguém a data de aniversário, você pode estar criando uma data de aniversário. Pode também criar 4 nomes e aí coloca a data de aniversário para essas pessoas, para que você possa fazer essa tabela. Então, nome dos colegas, aí você vai colocar o nome de 4 pessoas e vai colocar a data de nascimento delas na frente. A fonte das informações coletadas pelos alunos do primeiro ano aí você bota a data de hoje. Agora responda as questões. Qual dos colegas escolhido é o mais novo? Aí você coloca o nome da pessoa que você colocou com menos idade aí nesse quadro. Qual é o mais velho? Você coloca o nome da pessoa que você colocou com mais idade aí nesse quadro. Qual é a data do seu aniversário? Qual é a data do seu aniversário? Você é mais novo ou mais velho desse grupo aí? Então, você pode estar colocando a data de aniversário seu, do papai, da mamãe, de um avô, de um irmão, ou de um primo, ou de um tio. E aí você vai responder rapidinho essa atividade com muita facilidade. Na questão de número 6, pinte os dias da semana que não há aula. E de azul, os dias da semana que correspondem ao dia de hoje. Então, hoje é segunda-feira. Você vai pintar segunda-feira de azul. E quais os dias que não tem aula? O sábado e o domingo, que a gente não vai para a escola. A gente vai de segunda a sexta. Então, de segunda a sexta, você vai pintar de verde. Com exceção da segunda-feira, que é hoje, que você vai pintar de azul. Na questão de número 7, como tratamento, o médico orientou Cláudia a tomar 2 comprimidos por dia durante uma semana. Quantos desses comprimidos Cláudia tomará no total? Então, você vai
colocar 2 comprimidos por dia. Então, você vai fazer os dias da semana. E aí vai colocar o total de comprimido que ela vai tomar. Quantos dias tem uma semana? Lembra daquela musiquinha? 7 dias a semana tem. Quando um se vai, logo o outro vem. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Cantemos feliz a canção do dia. Hoje é segunda-feira, dia de alegria. Então, quantos dias tem a semana? E aí você vai multiplicar esses dias da semana, vai colocar 2 comprimidos em todos os dias. Então, você vai colocar os dias da semana. Domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Pode colocar só a letra inicial e colocar o 2 abaixo. E aí você vai ver quantos comprimidos. Quando você somar 2 mais 2 mais 2 mais 2, quantos comprimidos Cláudia vai tomar o todo. E aí você coloca aí a resposta. E nós temos um desafio. Observe a cena a seguir e depois faça o que se pede. O manjericão germinou 6 dias depois de ter sido plantado. Então, quantos dias a salsinha demorou para germinar? Escreva na placa o dia em que o manjericão germinou. E aí você vai fazer esse desafio. Salsinha plantada em 3 de março, germinou em 15 de março. Conte do dia 3 ao dia 15 quantos dias deram e coloque no quadradinho. Manjericão plantado em 5 de março, germinou em... E aí, qual foi o dia? Coloque na plaquinha. Se ele durou 6 dias, então, conte do dia 3, do dia 5 para frente 6 dias. E aí, coloque a data na plaquinha. Tá certo? Façam essa atividade. Vira a página. Aí vai falar aí sobre as cédulas e moedas. Então, você faz mais a página 130 e 131 em matemática, tira a foto e manda para a tia. E aí, para a gente fechar com chave de ouro esse momento, a gente vai lá no livro de ciências, na página 72, esse livro aqui, que também já está guardado. Na página 72 e 73, você vai ler o texto que diz assim: as mudanças no corpo, certo? E aí, você vai ver que as mudanças no corpo acontecem com a contagem do tempo, que nós chamamos de medidas de tempo, certo? Então, as medidas, elas são divididas em medidas de tempo, medida de massa e medida de capacidade. E aí, a gente vai estudar sobre essas outras também. Então, hoje nós estamos concluindo aqui um estudo sobre medidas de tempo, que a gente começa a contar o tempo, como a tia já falou, através dos segundos que se transformam em minutos, minutos se transformam em hora, a hora do relógio se transforma a cada 24 horas em um dia, e que o dia se transforma em semana e a semana se transforma em meses, os meses em anos, os anos em séculos. Isso é chamado de medida de tempo, certo? Em outra aula a gente vai falar sobre medida de massa, que é o peso das coisas. O peso do quilo de batata, o peso do quilo de arroz, o peso do corpo de tia, o peso do corpo de Ian, o peso do corpo de Davi e assim por diante. E as medidas de capacidade é os litros e mililitros, por exemplo, o copo de água, a jarra de suco, tudo isso é medida, são as medidas que você usa para tomar um copo de água, para tomar uma jarra de suco. E aí nós temos também a medida de comprimento, que é aquela que vai falar do comprimento, ou seja, da altura que tia tem, da altura de Uiara, da altura de Mateus, da altura de Luan Henrique, certo? Isso é chamado de medida de comprimento. Então, o sistema de medidas ele está dividido em medida de tempo, medida de massa, medida de capacidade e medida de comprimento. Nós estamos estudando hoje a medida de tempo e ainda vamos estudar essas outras 3, certo? Beijo no coração, tira a foto, manda para a tia. Te amo.